Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber a Cláudia Geliter, paulista, radicada em Vinhedo, psicóloga, terapeuta, tanatóloga e consteladora, espírita e palestrante. Cláudia, seja bem-vinda ao programa Visão Espírita. Muito obrigada, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite, uma honra. Cláudia, vamos começar ouvindo que você nos esclareça e nos ajude a entender o que é tanatologia. Ok. Tanatologia é uma ciência que se debruça sobre as questões da morte e do morrer. Até para mim, que já estava dentro da área da psicologia naquele tempo, foi uma grande novidade descobrir que existia esta ciência. E na época eu precisava muito dela, te confesso, porque embora já fosse espírita há mais de 20 anos, quando eu fui estudar esta ciência, a tanatologia, eu estava passando por uma situação muito complicada, muito delicada em casa com meu pai, em situação de finitude por Alzheimer, e eu precisava de ferramentas. Então, quando eu li a respeito, quando eu vi a que se destinava o curso, né, o que propunha, quais eram as ferramentas que eles ofereciam, então me inscrevi. Na época o curso era na Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP, e foi um curso organizado e dado também pelo Dr. Franklin Santos e pela Dora Encontre, com uma visão plural. Isso é interessante a gente compreender. Não é uma ciência com foco único. Pelo menos foi a forma como me passaram. Não sei se existem outros cursos com outros currículos, né, com outras grades, mas naquele curso que nós fizemos no ano de 2009, a proposta era plural, multidisciplinar. Então, nós estudamos a questão da morte e do morrer a partir, né, da perspectiva da filosofia, da ciência, da medicina, da enfermagem, das religiões, das múltiplas religiões. Enfim, foi um curso muito, muito interessante, muito profundo. Sabe que estudar essa vivência, e você tem uma formação profissional que provavelmente chegam ao seu consultório situações tão difíceis como a que você enfrentou, né? E aí, quando isso nos toca muito de perto, é uma experiência nova e mexe com todos nós. O Visão Espírita, ele procura esclarecer o seu telespectador, né, sobre a visão, sobre como o Espiritismo enxerga algumas situações, né? E você tem conhecimento para nos ajudar a linkar quais seriam os pontos entre Espiritismo e tanatologia, em que pontos eles têm algo em comum, em que eles conversam e se posicionam. Eu acredito que um dos pontos mais interessantes, né, que une tanto o espiritismo como a ciência da tanatologia tem relação com a filosofia espírita, porque dentro do aspecto filosófico da doutrina que a gente abraça, a proposta qual é? É uma vida com significado, não é? Então nós refletimos através do espiritismo sobre quem nós somos, de onde viemos, o que viemos fazer aqui, para onde iremos, enfim. E aí a proposta espírita é uma proposta do bem viver, não é verdade? Também com a perspectiva, né, de que existe sim, a vida continua, que existe
o mundo espiritual e tudo mais. Mas a proposta espírita no cerne, enquanto estamos aqui encarnados, vamos viver uma vida com significado, uma vida com sentido, com valor, justamente porque isso, né, essa lavoura, essa semeadura é que nos garante um futuro. Então, a ciência da tanatologia vem propor por outros caminhos a mesma coisa, né? Porque nós colocamos a perspectiva da finitude, a perspectiva da morte. E aí surge aquela questão: que vida eu estou vivendo? Porque eu sou um ser finito. Qual é a qualidade da minha vida? Então, essa ciência, ela não vai só cuidar daquele período que é o processo do morrer e a morte em si. Essa ciência vai nos provocar. Ela nos provoca uma educação para a morte. Faz lembrar? É o título do livro do Herculano Pires, né, do filósofo espírita, Educação para a Morte. Qual que é a proposta? Morre bem quem viveu bem. E isso a ciência da tanatologia deixa muito claro, assim como o espiritismo. Embora dentro do movimento espírita, eu acredito, ainda percebo isso, falta ainda para o movimento espírita olhar mais para o processo do morrer. Nós somos muito focados no momento da morte e o pós-morte, né? Nós temos um foco ali na vida no mundo espiritual e fazer o que é correto aqui. Então, nós temos aqui e o depois, o processo do morrer, essa jornada do morrer, porque a maioria passa por uma jornada, né? Nem todo mundo morre de morte abrupta, né? Daqui, de repente, um infarto fulminante. Muita gente tem o processo. O que é isso? Né? O anúncio de um diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico difícil. A pessoa começa a ficar com a morte anunciada. Este processo, o movimento, na verdade os espíritas de forma geral, não se instrumentalizam o suficiente, como eu, por exemplo, que não estava, né, com condições de lidar muito bem com aquela fase, porque nós não refletimos sobre esse período, né, sobre a vivência desse período. O que nos chama a atenção é, uma coisa é o conceito, né? O que se conceitua, outra coisa é o que se vivencia, né? Dentro dessa visão, você acredita que nós, espíritas, né, e falando aqui para um público também não espírita, esta questão de não se preparar, ela é comum a todas as religiões, pelo que nos parece, né, algo que não há uma formação íntima, emocional e psicológica para lidar com isso. Pelo menos é uma interpretação. Você concorda com isso? Concordo. As religiões parece que se distanciam disto, de um modo geral. Todas elas, né? Exato. Em algumas religiões a situação ainda é mais dramática, porque existe uma ameaça, né, após a morte. Então, se eu não fui tão legal, se eu não fiz tudo muito certinho, o que me espera no depois? É sempre uma incógnita com medo do negativo. E às vezes esse negativo pode vir com o peso da eternidade, né, das penas eternas. Então a morte se torna algo difícil de encarar, porque o depois pode ser extremamente ansiogênico, pode ser muito complicado. Então as pessoas evitam falar sobre a morte. A morte se tornou um tabu, é um tabu, é um interdito na nossa cultura. E incrível, muitas vezes, inclusive entre os espíritas, né? Porque quando, por exemplo, eu mesma já cheguei a passar por isso, de oferecer palestras, né, preleções a respeito do tema, e as pessoas dizem: nossa, mas isso é muito indigesto, Cláudia. Falar sobre morte, sobre morrer, melhor não. Então é justamente isso. Nós sabemos, nós temos, claro, dentro da doutrina, a questão se abre com maior lucidez, para nós é um pouco mais simples lidar com essa temática, mas de forma geral, não digo que são todos, mas de maneira geral, o que eu percebo é que as pessoas
evitam falar, né? Eu faço um convite, as pessoas se assustam quando eu digo isso, mas conversem em casa, né? Esse convite, quando eu falo, as pessoas falam, mas isso é mórbido, Cláudia. Não, de forma alguma. Morrer é da natureza, não tem nada de morbidez. É claro que eu amo a vida e quero continuar vivendo, mas a morte, como diz o próprio Herculano Pires no seu livro, a morte não é uma opção, né? A morte, ela é um fato colocado por Deus pela existência. Então, se nós não refletirmos, se nós não pensarmos, se nós não discutirmos o meu morrer, o morrer dos meus familiares, como é que a gente gostaria que fosse feito, né, essa travessia, se nós nunca falarmos sobre essas coisas, inclusive sobre o nosso próprio velório. Vou contar uma coisa para vocês, eu às vezes conto isso nas minhas palestras, as pessoas acham muito curioso. Eu tenho o kit velório da minha casa, é a minha pasta, o meu kit velório, e lá dentro, sabe o que que tem? Textos espíritas, letras de músicas que eu quero que sejam tocadas no meu velório. Tem uma carta que eu já escrevi, uma carta que é atemporal. Eu escrevi essa carta já tem 15 anos, para que seja distribuído para que as pessoas leiam. Lá está definido, tem carta para o meu marido, carta para os meus filhos, enfim, tem uma série de coisas dentro desse kit onde eu organizo a vida dos familiares. Então eles vão saber exatamente como eu quero que seja. Por que que eu fiz isso? Porque em muitos velórios de espíritas, o que que eu percebi? As pessoas sem saber muito bem como lidar, como fazer, como se comportar até, né? Velórios de espíritas que mais pareciam velórios de outros religiosos, de outras religiões, né? E perdidos, então eu não sei, será que a mamãe queria essa roupa, será que a mamãe queria isso ou aquilo, enfim, né? É um momento a ser pensado a morte, o velório e antes o processo. É muito importante que a gente se prepare, porque inevitavelmente nós vamos passar por isso. Você sabe, Cláudia, que você tocou num aspecto que hoje a nossa imprensa deixou isso identificado, intensificado diariamente ao apresentar um número de mortes em decorrência da pandemia. Como é que, quais são as repercussões disso no emocional das pessoas? Porque você foi muito pródiga em nos esclarecer que temos que nos preparar, pensar no assunto. Mas a intensidade com que o assunto vem hoje, ela não vem de forma esclarecedora, ela vem de forma assustadora, temerária, provocativa, né? Nós observamos essa cena e o que se fala mais, né? Recentemente, recordes de morte, palavras dessa natureza. Como é que lida com isso? Como é que nós espíritas observamos isso? Como está na os números, eles são necessários. Eles são necessários porque eles nos ajudam para que a gente perceba o que tem que ser feito, né? Que precisamos ficar em casa. O sistema de saúde está em colapso. Isso são verdades, duras verdades, mas elas precisam ser colocadas de alguma maneira, né? Cabe a nós, os telespectadores, os leitores, os ouvintes, cabe a nós filtrarmos um pouco no tempo aquela notícia que fica sendo repetida, né? Então, quando eu estava internada no hospital, tanto na primeira como na segunda internação, por Covid no ano passado, exatamente nesse período do ano passado eu estava na segunda internação, passando muito mal, por sinal. Eu lembro bem que na mesinha do lado da minha cama estava lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, eram essas duas obras, e eu colocava todos os dias uma música clássica e eu orava, fazia Evangelho, e se alguém entrasse, a televisão estivesse ligada, ou estava em algum programa, algum documentário, algum filme, ou estava desligado, porque também não tinha nada mais do que isso para ver no seu jornal, isso.
E as enfermeiras entravam e falavam, nossa, que ambiente bom que está aqui nesse quarto. As enfermeiras sentavam ao pé da cama, às vezes eu ficava conversando porque elas estavam muito assustadas naquela primeira onda. E aí elas me diziam, poxa, em todos os outros quartos as pessoas ligam no jornal e ficam lá assistindo o número de mortos, né? Então, é disso que eu estou dizendo. É muito importante também, tudo bem, eu tenho a consciência do que está acontecendo, ponto. Aí eu já vou colocar um outro tipo de alimento na minha mente. E essa informação, número de mortos e sistema de saúde numa situação de colapso, me coloca com duas posturas emergenciais. A prece, as vibrações, para que eu possa irradiar o amor e levar o melhor. E a segunda postura é isolamento, vou ficar em casa, vou fazer a minha parte. Isso é muito importante. No mais, é preciso que esse inconsciente coletivo está bastante pesado. É muito importante que eu me coloque numa postura de esperança, porque Deus está no leme. Como eu digo para as pessoas, a pandemia está aí, a pandemia não é do mal, é uma experiência necessária. Nós sabemos, estamos em transição, isso já foi anunciado. As crises, as dificuldades, Allan Kardec já deixou isso tão claro, os espíritos. Precisamos experienciar. E ok, vamos seguir. Então, quais são os dois problemas? Nós temos problemas na negação, aquelas pessoas que falam, não está acontecendo nada, isso é uma conspiração, isso é um problema. O negacionismo é um problema. A negação é um problema e a desesperação é um problema. O alienado é um problema. O desesperado também é um problema. Então, equilíbrio. Nós vamos tomar essa informação, ela é grave, ela é séria, mas nós não precisamos ir ao buraco, né, nos desesperar. Se percebe cada vez mais no padrão ansiogênico, com mais ansiedade, enfim, que é importante buscar recursos para melhoria. Se tiver à disposição, vá à natureza. Se não meditou, não tem a prática meditativa como hábito, pesquise. É muito interessante, porque numa meditação nós conseguimos nos acalmar. E já temos um recurso fantástico, né? Jesus falou a respeito e fez e nos mostrou a sua eficácia, que é a oração. É entrar em prece, entrar em meditação, fazer as vibrações, uma boa leitura. A nossa mente é como o nosso estômago, nós precisamos nos alimentar também de alimentos positivos que nos elevam a alma, músicas que nos elevam, programas que nos falam de esperança, que nos falam de paz, porque nós não vamos conseguir ajudar ninguém adoecendo psiquicamente. Nós não podemos ajudar o planeta adoecidos, não é? Sabe, Cláudia, muito do que nós ouvimos, né, somos pessoas integradas ao mundo, né, isso atinge a todos nós de forma muito intensa. A morte é um fenômeno natural certo para todos nós, como você já fez essa consideração. Mas da onde vem toda esta dificuldade? Qual o contexto histórico que na sua análise, na sua pesquisa, no seu trabalho, até onde este contexto histórico, e até eu me permito aqui fazer uma ponderação, atávico, nos deixa assim com tanta dificuldade para lidar com esta realidade. Porque tem aquela realidade explícita, assumida e verdadeira, e tem aquela realidade subliminar, que se aparentemente não se tem, mas se tem, né? Então, como você contextualiza esta situação? Ok. A morte, como eu comentei, ela é um tabu na nossa sociedade. A morte, ela é evitada, as pessoas não comentam a respeito, mas não era assim. Você até falou sobre contextualizar historicamente, isso é muito importante, né? Então, por exemplo, o historiador francês Philippe Arrier, ele é especialista na morte, no tema morte no Ocidente.
E o que ele nos ensina no seu livro? Se chama, aliás, A Morte no Ocidente. Que a morte, na Idade Média, ela era uma companheira, a morte era um evento público e social. Inclusive as crianças participavam das manifestações de luto e pesar junto com os parentes que estavam ali acompanhando a passagem do moribundo. Era um evento tão comum, tão tranquilo, né, vamos dizer assim, que a morte ruim era a morte não planejada. Por exemplo, a pessoa morrer numa batalha, num campo de batalha, essa era a pior morte para nós na Idade Média. Então, nós entendíamos que a melhor morte era a morte processo, aonde aquele paciente em situação de finitude poderia planejar o seu enterro, ele poderia planejar as homenagens, ele participava ativamente das preparações para o seu próprio funeral, veja só. E todos os parentes ficavam em volta, trabalhando o seu luto, né, acompanhando aquele processo da morte e do morrer. Então, mudou muito. O que aconteceu a partir do século XIX? Bom, apesar que eu também já cheguei a velar um parente na sala de casa, isso há muitos anos atrás, mas de modo geral, o que aconteceu? A partir do século XIX, século XX, com a ascensão da ciência, tendo a medicina no topo, né, das ciências, o que aconteceu? Nós entendemos que a morte é uma inimiga a ser combatida e derrotada pela medicina, porque o fracasso da medicina é a morte, né? Os médicos aprendem isso até hoje nas graduações, o que é um verdadeiro desserviço, porque não é um fracasso da medicina a morte, né? De forma alguma. A medicina ela tem limites, tudo tem limites aqui na Terra, porque quando entra na lei divina, óbvio que os humanos estão absolutamente limitados. Então, como a morte é um fracasso, ela tem que ser hospitalizada, ela vai ser higienizada, ela vai ser colocada longe dos familiares. A pessoa começa a passar mal, tem que internar. Né? Morrer em casa hoje em dia é uma coisa do outro mundo. Não é? Então, para nós, se tornou um monstro de 7 cabeças. E quando em verdade não é. Daí a nossa dificuldade. E aí chega o Covid agora, chega a pandemia e aproximou muito o fenômeno da morte. Não é? Eu vou tentar resumir isso agora aqui com algumas poucas palavras, mas a pandemia é um convite também, além de outras coisas, é um grande convite para a gente olhar para a vida que nós estamos vivendo. Não existe nada mais sagrado do que tempo de vida. Eu tenho certeza do que estou dizendo, porque é no tempo de vida que nós construímos laços, que nós reatamos com antigos afetos, que nós perdoamos, nós aprendemos, nós trocamos experiências, é no tempo de vida. E como nós estamos vivendo esse tempo de vida? Chico Xavier deixou claro que o maior arrependimento do espírito no além é a consciência do tempo perdido. Não tem nada pior. Então a morte, quando ela se aproxima, ela me convida a olhar para isso. Cláudia, e se fosse você? Tá tudo bem ir embora agora? Muitas vezes a gente diz, não tá bom ir embora agora. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu ainda tenho uma mágoa, ainda tenho um problema a ser resolvido, então vamos olhar para as urgências. Esse é o grande convite que a morte nos faz. De fato, eu compartilho da sua reflexão, né? Eu acho que a imensa maioria, mas a grande maioria, né, nós vamos ter sempre algo por fazer, algo por acabar, algo por realizar, e por mais que se tenha conhecimento, há ainda aquela incerteza íntima de qual é o que construímos, o que vamos levar, qual é o nosso legado, né? Qual é o nosso legado? Cláudia, o programa Visão Espírita, a conversa é muito agradável, ele caminha célere. Nós vamos pedir que você deixe
já te agradecendo por nos esclarecer este primeiro programa Visão Espírita, te convidando para estar no próximo programa Visão Espírita com a gente, desenvolvendo um outro tema, que você deixe uma mensagem ao nosso telespectador como encerramento deste primeiro programa Visão Espírita que você participa tão gentilmente conosco. Que bom estar aqui podendo falar. Eu agradeço muito esse espaço. É muito importante poder falar sobre essas coisas que fizeram tanta diferença para mim no momento em que eu precisei lidar com a morte, com o luto. Nós poderíamos falar por horas aqui sobre luto, sobre perdas, sobre tantos outros assuntos ligados a essa temática do morrer. Não temos tempo, mas não faltarão oportunidades. Eu gostaria de deixar aqui um convite, na verdade é uma provocação, que eu fiz um pouquinho ali atrás nessa última pergunta, nessa última resposta, na verdade, é uma provocação. Vamos fazer de conta que a morte está batendo agora na nossa porta, e aqui, na minha porta e na sua porta, e ela vem para te levar. É um exercício de imaginação, tá tudo bem. E você, de alguma maneira, de alguma sorte, pode convencer a morte e não ir com ela. Só que, veja bem, para convencer a morte, você precisa trazer um bom motivo. E esse motivo não pode ser: eu tenho um filho para cuidar. Porque quando você partir, alguém vai cuidar desse filho. Mas eu tenho que cuidar do meu marido. Não, também não se preocupe, nem da sua esposa, porque se você for, essas pessoas vão continuar vivendo, elas vão encontrar instrumentos e vão tocar a vida, porque a vida ampara. É preciso que você diga para a morte o que é para você, ou seja, o que traz sentido para a sua vida. Então, o que eu diria, eu não posso ir, dona Morte, porque eu ainda vou terminar de escrever meu livro, porque eu ainda estou fazendo um curso de formação, porque eu ainda preciso dar mais aulas. São coisas que eu preciso realizar. Pensar nisso, como uma brincadeira, como eu estou colocando aqui, é um exercício de educação para a morte. Então, a proposta de hoje, esse convite, que não é mórbido, muito pelo contrário, esse convite é cheio de vida, busque educar-se para a morte, porque quem se educa para a morte vive muito melhor e morre melhor também. O programa Visão Espírita chega ao seu final, agradecendo a Cláudia, convidando todos os nossos telespectadores a refletirem, como nós vamos refletir profundamente no convite que a Cláudia nos faz. Que temos por concluir a escrever ainda nas páginas brancas do livro da nossa vida? Pensemos nisto. Até o próximo programa Visão Espírita. Até mais. Muito obrigada. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro, América Chaves Seguros e Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.